aí, beleza? Hoje vamos falar sobre derivada material ou substantiva. Então, seja uma propriedade φ genérica que varia com x, y, z e t, como por exemplo velocidade, temperatura, pressão ou qualquer outra propriedade que você pense. Então, a derivada material dessa propriedade φ é essa expressão que está na tela. Note que o primeiro termo, dφ dt, é o gradiente local dessa propriedade. Ou seja, é o termo que diz como essa propriedade varia no tempo. E os outros termos são o gradiente convectivo dessa propriedade, ou seja, é como essa propriedade varia no espaço. Então, a derivada material da propriedade φ pode ser escrita de forma condensada, como dφ dt, mais o produto escalar entre a velocidade e o gradiente dessa propriedade φ. Só para relembrar, o operador nabla diferencial ou gradiente é esse delta invertido, que é um vetor, ddx, ddy, ddz, e o termo produto escalar entre a velocidade e o operador nabla é vx ddx mais vy ddy mais vz ddz. Bom, então a variação de uma propriedade genérica φ pode ser entendida sob duas abordagens, pela abordagem lagrangiana e pela abordagem euleriana. A abordagem lagrangiana é a abordagem que acompanha a partícula de fluido. Então ela está interessada na variação da partícula de fluido. Então a gente tem um conceito de volume de fluido, ou seja, é o volume físico ali, o volume real. E a variação de φ é dada por dφ dt. No caso da descrição euleriana, a gente tem interesse em acompanhar uma região do espaço. Daí vem o conceito de volume de controle, porque é um volume que não é físico, é um volume arbitrário, que você escolhe. Pode, inclusive, incluir regiões que não são de fluido, regiões físicas, sólidas, como uma tubulação, por exemplo. E a variação de φ por essa descrição euleriana é dada por essa expressão que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, a temperatura média do Rio de Janeiro aparece aí em todo o estado com um valor constante de 32 graus. Então, por exemplo, se a gente assume que a temperatura varia somente com o tempo, a derivada material da temperatura, que é dada por essa expressão que a gente viu, ela não tem os termos de variação espacial, então ela só varia com o tempo. Então, por exemplo, se essa partícula verde for de um ponto ao outro, vamos ver o que vai acontecer com ela se a temperatura variar com o tempo. Conforme a partícula anda, a temperatura da região muda, porque se a partícula andou, passou um determinado tempo, então a temperatura mudou. De novo aqui, antes era 32 graus, quando ela foi para outra região, passou a ser 25 graus. Agora, a temperatura média no Rio de Janeiro está diferente em cada ponto. Nesse caso, a gente está assumindo que a temperatura varia somente no espaço e não no tempo. Novamente, essa expressão, a derivada material da temperatura, e se ela não varia no tempo, somente no espaço, a gente corta o termo dt/dt, e fica com os outros termos que indicam a variação espacial da temperatura. Então, por exemplo, nesse mapa, como a temperatura varia no espaço, em cada região do mapa a gente tem uma temperatura diferente. Então, quando a partícula for de um ponto ao outro, o que vai acontecer? Nada, porque nesse caso, a temperatura já está variando no espaço, ela já é uma variação espacial. Então, quando ela muda de um ponto para o outro, a temperatura dela já está mudando, porque ela foi de um ponto ao outro, passou o tempo, mas ela não varia com o tempo. Agora, novamente, estou reproduzindo o mesmo mapa com as mesmas temperaturas iniciais diferentes em cada ponto. Se a gente assume que essa temperatura varia no tempo e no espaço, a gente tem a derivada material, que são todos esses termos que a gente já viu. Então, o que vai acontecer nesse caso quando a partícula for de um ponto ao outro? O que a gente observou aí? Que a temperatura mudou ao longo do tempo em cada região do espaço. Então, isso mostra para a gente uma temperatura
que varia no tempo e no espaço. Então, quando a partícula foi de um ponto a outro, demorou um determinado intervalo de tempo, e nesse intervalo de tempo, as temperaturas em cada ponto no espaço mudaram. Então, esse é um exemplo prático da derivada material de uma propriedade genérica, como, por exemplo, a temperatura. Obrigado por assistir, até a próxima aula.